Galera, o que que é medicina regenerativa? Que a galera quer saber. Beleza, Boa, vamos lá boa. então. Medicina regenerativa, na verdade, é um combinado de várias técnicas que a gente tem, que foram desenvolvidas em paralelo, individualmente, aí ao longo da história da medicina, que hoje a gente usa para tratamento de, vou falar da parte musculoesquelética, tá? Mas ela tá dentro da área da dermatologia, da vascular, de outras coisas, mas como eu sou ortopedista, eu tô na área da musculoesquelética. Então a gente usa para tratar lesão de cartilagem, lesão de tendão, lesão óssea, basicamente tudo do esqueleto e musculatura, tudo do músculo esquelético. Então, assim, a gente usa tanto terapia celular, que é o que acho que todo mundo acho que já deve ter ouvido falar do termo célula-tronco, né? Sim. Uma coisa que antigamente nos falava muito, mas depois da época aí da clonagem da Dolly, do uso de célula-tronco na época que o Superman ficou tetraplégico, lá o Christopher Reeves, e o Sim. pessoal queria usar célula-tronco para tentar fazer voltar a condição medular dele. Então, a célula-tronco é uma coisa que a gente utiliza bastante nesse tipo de área. Então a gente usa tanto a parte de bioengenharia, uso de célula, um transplante de medula óssea, célula-tronco do paciente, e produtos sintéticos também para tentar devolver a função aí da questão do músculo, do tendão, da cartilagem. Que hoje em dia a gente fala muito, o cara perdeu a cartilagem, né? Tem artrose. Quem nunca conhece um idoso que tem artrose? Vixe. Pô, o cara perdeu. Deixa ficar muito ruim para fazer uma prótese aí no joelho dele, que é o que vai dar para recuperar. Com a medicina regenerativa, a gente tenta antecipar espaço. Então, assim, devolver aí a saúde para essa articulação para o paciente não chegar lá na frente e precisar desse tipo de procedimento. Óbvio que não existe milagre, que quando está indicado, se o negócio está muito avançado, a gente tem que ser sincero, né, honesto com o paciente, mas esses casos intermediários, a gente consegue dar uma freada legal nesse tipo de doenças, nessas doenças mais crônicas progressivas e evitar que o paciente tenha um desfecho desse, de ter que substituir a articulação ou até mesmo você pegar num estágio inicial e devolver um atleta mais rápido pro esporte dele. Hoje em dia a gente usa muito isso para, pô, o cara vai, um atleta profissional, pô, não pode ficar 4 semanas parado. Vamos Meu Deus. tentar antecipar isso aí, né? Vale dinheiro, vale patrocínio, não sei o quê. Então tem se utilizado muito isso fora, né? Neymar utilizou na última fratura dele, o Nadal usou durante muito tempo, aí o plasma rico em plaqueta. Então, o Tiger Woods e assim por diante. Tem muito atleta famoso NBA, os caras usam também bastante. Então, são terapias minimamente invasivas que a gente tenta evitar aí do paciente chegar para ter que fazer uma cirurgia grande, que vai ficar afastado muito tempo, 6 meses sem poder jogar, ou 6 meses sem poder efetuar a atividade laboral dele, seja com o que ele trabalha. Sim. Então, é um combinado de um monte de técnica para a gente tentar fazer esse tratamento e evitar que o paciente tenha esse desfecho aí de precisar de uma cirurgia ou até mesmo ser uma coisa irreversível. E deixa eu até continuar essa pergunta. Quando você fala em regenerar, e você fala que o procedimento não é tão evasivo. Então, quer dizer, não precisa de uma cirurgia no caso. Você faz o quê? Porque você falou de célula-tronco. Só Uhum. para que eu entenda um pouquinho, eu sei que é muito mais complexo, Não, mas resumidamente, você retira a célula-tronco da pessoa e você aplica naquele local que ele está com lesão? exato, Ah, é exatamente isso? exato. Então, assim, a gente tem que entender que não é só assim, não é que eu vou tirar a célula-tronco, então assim, No só para modo explicar. grosso, né? Tô falando na parte. Só para explicar assim, então, uma coisa mais simplificada. A célula-tronco é uma célula que a gente tem no corpo que ela pode se diferenciar em qualquer outra célula. Tá. Então a gente tem 252 tipos de tecido no corpo. A célula do seu olho é diferente da célula do seu rim, por exemplo. Uma serve para captar luz, a outra serve para filtrar seu sangue. Uhum. E essas células são altamente especializadas. O problema é quando você perde uma célula dessa para você repor uma igual. Então a gente tem um estoque no corpo que é de célula-tronco. Existem algumas fontes, não sei se vocês já viram um pessoal que congela cordão umbilical da Sim, criança, sim. ali é rico em célula-tronco. Então você Ah, viabiliza de você manter um estoque de célula-tronco ali num banco de tecido. Mas a gente tem, por exemplo, dentro da medula óssea, que é um local que tem bastante célula-tronco, e você vai pegar essa célula e vai colocar no local onde você está com a lesão. Não é que essa célula vai ser como um tijolo que vai tapar o buraco na parede, mas ela funciona como, vou falar assim, como o pedreiro no local. Ela então vai ajudar as células que estão em volta a ter uma sinalização para elas começarem a diminuir a inflamação, produzir mais pontes de ligação entre essas células e ali começar a reparar o tecido. Então eu gosto mais de usar o termo reparativo do que regenerativo. entendi. Ficou famoso como regenerativo, mas não é Ah, que ele vai voltar totalmente ali, aquela célula vai virar uma célula de cartilagem, mas ela sinaliza no ambiente e você produz mais, você repara essa cartilagem que está doente, que está sofrendo.
Então, então, quando você fala em cartilagem, você está falando também daquela fibra branca que é o final do músculo. O tendão. O Origem, tendão. origem e inserção que eles falam que é o tendão. Isso. Então, Ele assim, também regenera? também a gente usa para reparar tendão. Então, os três tecidos que eu mais trabalho em Aham. cima é cartilagem, tendão. Então, pô, no tênis, né? Sim, Tô no sim. meio da galera do tênis, no meio da galera da corrida. O que que o pessoal tem muita lesão? Lesão do manguito, né? Sim. Tendão aqui do ombro, pô, metade tem tendinopatia do manguito. Qual é o problema? O manguito ele inflama e É. se você não cuida, ele vai lá e rasga e ele rompe. No momento que ele tá com um rasguinho, porque se Aham. ele tiver rompido, não adianta eu jogar uma célula ali, porque ela não vai grudar o negócio de volta, tem que operar. Mas no Certo. momento que ele tá com o rasguinho, se eu jogo uma célula ali que sinaliza para cicatrizar, você tem uma recuperação desse tendão. Então, Ah, então você recupera o que foi eu lesionado. recupero o que foi lesionado, sem o cara ter que ficar 6 meses sem jogar, fazendo a Entendi. físio. Então, assim, a gente dá uma acelerada nesse processo de cicatrização do paciente. É uma coisa que a O gente tem que negócio é pensar, a top. coisa que vocês falaram de academia, por Sim. exemplo. A célula tronco, por exemplo, de vocês hoje é diferente da célula tronco que ela ia responder há 6 meses atrás. Por quê? Porque se você, a gente fala que é o preparo do solo. Sim. O paciente que está inflamado, o paciente que está sedentário, o paciente que está com a glicemia alterada, colesterol alterado, é óbvio que essa célula não vai responder igual a uma célula que você coloca, eu até dou aula, coloca um cara ali bebendo, fumando, obesão e coloca o Cristiano Ronaldo. Qual você acha que Ixi. vai reagir melhor? Em qual organismo? Então tem tudo isso. A questão de você não sentir dor quando você joga tênis só porque está fazendo musculação, não é só porque você perdeu peso, mas porque seu corpo está menos inflamado também. Então você tem uma resposta metabólica melhor ao exercício e assim acontece com o meu tratamento também. Nem todo paciente dá para você colocar e falar assim, cara, você vai melhorar. Tipo, o paciente ele precisa ter ali um ambiente, né, um microambiente legal para essa célula ser bem sinalizada e bem conduzida a produzir o trabalho dela. Que Então, top, mano.